colegas vereadores, é até complicado, vereador Zanquim. Se eu fosse seu aluno, a gente mais brigaria numa sala de aula, eu acho, do que a gente conseguiria ajudar os colegas a ter um discurso, a ter uma aprendizagem. Por quê, vereador? Porque eu discordo quase 100% do que o senhor fala. Porque é bonito a aula que o senhor fala aqui, mas na prática é totalmente diferente, vereador. Vamos voltar para dados oficiais. O Brasil, dados divulgados recentemente, 15 anos acima, o Brasil ainda tem 9,3 milhões de analfabetos. 15 anos acima. Vamos de 15 anos para baixo até o primeiro ano, que deveriam de estar alfabetizados. E as crianças de 7, 8 anos até 15 anos não sabem ler, vão passando de anos sem saber ler, escrever. E depois dos 15 anos são analfabetos funcionais. Vamos voltar, é muito fácil uma aula universitária, mas vamos para a prática, para o chão. Aquelas 4.000 crianças hoje aqui em Caxias do Sul, que o pai ou a mãe não podem trabalhar porque só tem meio turno. Quando o Alceu era presidente, vereador, prefeito aqui da cidade de Caxias do Sul, todas as crianças tinham turno integral na educação infantil. Todas as crianças. Possibilitando que o pai e a mãe pudessem estar gerando renda, trabalho e custeando o bem-estar social da sua família. Pois bem, depois o que aconteceu? Cortaram, só deram meio turno, impossibilitando que a mãe pudesse ter a sua emancipação enquanto mulher estando no mercado de trabalho. Nós só vamos ficar satisfeitos, vereador, e o senhor diz que não se constrói mais bloco, se constrói bloco. Nós não podemos admitir que uma criança esteja fora de uma escola, de uma educação infantil, até um ensino superior. Hoje, quantas crianças que saem lá de Galópolis para vir estudar no Melvin Jones, ou crianças que saem lá, estudantes, lá do Serrano para vir estudar no Cristóvão? Será que eles têm dinheiro para pagar a passagem de ônibus, esses estudantes? Aí vamos falar da evasão escolar. Quantos por cento dos nossos estudantes, menos de 50% dos estudantes conseguem concluir o ensino médio? Por que não consegue concluir o ensino médio? Porque as crianças, esses adolescentes, têm que subsidiar a complementação de renda da sua família. Sabe, vereador Zanquim, um dia eu estava lá em Mundaú, lá em Fortaleza, e eu estava na praça lá conversando, eu estava fazendo mochilão, e perguntei para um adolescente que estava na praça, eu disse, escuta, o que vocês fazem aqui? Qual que é o futuro de vocês? Aí ele disse o seguinte, nós, até então, os adolescentes que tinham mais recursos iam até Fortaleza para poder estudar e fazer uma graduação. Agora, eu vou começar a estudar. Porque os nossos pais, avós, a gente seguia a vida de pescador. Agora foi construído o Instituto Federal aqui na nossa cidade de Mundaú. Aquilo para mim foi uma das coisas mais importantes que eu vi na minha vida política. E que eu vi o Brasil enquanto Brasil. E que bom que agora foi lançado dia 15 de dezembro a construção de 100 institutos federais até 2026. O vereador Renato Oliveira sabe a importância de construir, vereador. Talvez o senhor lide com outro patamar financeiro, mas nós que lidamos, o vereador Renato, que nós abraçamos meu primeiro ato de vereador aqui na Câmara de Vereadores, em janeiro de 2023, nós abraçamos o Instituto Federal, porque estava pronto e não estava inaugurado, para as crianças, para os adolescentes daquela região mais periférica da Zona Norte, não serem aliciadas para o tráfico de droga, ou não terem um futuro, mas poder ter um diploma, dizer, nós não vamos seguir aquilo que os antepassados não tiveram, estudo. E nós conseguimos um movimento em Caxias do Sul, e nós vamos conseguir trazer uma universidade pública para essa região. O filho do trabalhador vai poder ter um diploma, não vai poder ser segregado. Não, tu continua sendo analfabeto funcional. Então nós defendemos que da pré-escola à pós-graduação seja assim construído blocos, seja construído paredes, seja construído prédios para a educação. Nós não podemos admitir que uma criança esteja fora da escola, como está acontecendo aqui, fora do prédio da prefeitura, da Câmara de Vereadores, 4.000 crianças estão fora da educação infantil. Quantas crianças não conseguem estudar porque não tem escola próximo à sua casa? Ou o pai e a mãe têm que fazer a peregrinação, deixar o filho na escola A, B e C, porque não tem vaga suficiente no seu bairro? E aí o pai não tem condições de pagar uma van escolar para levar suas crianças. Aí nós viemos falar, investimento, não vamos construir.
Se tiver que priorizar alguma coisa, que se priorize a educação nesse país, para a gente não ter analfabetos funcionais no nosso país e priorizar que um seja empregado só dos outros e fiquem submissos no nosso Brasil. Obrigado, presidente. Essa palavra.